tal, que ele lia o Apocalipse, mas não entendia nada. Aí o padre deu lá a resposta, como se nada tem importância, mas um irmão da Reforma, José Monteiro, já falecido, todos os sábados nós tínhamos um armazém e o ponto de ônibus era em frente. Todo sábado ele passava para ir para a igreja. E no dia de semana ele passava também para ir trabalhar. E isso despertou a curiosidade do meu pai, entramos em contato, meu pai aceitou o estudo, estudamos, né, com o irmão também falecido, Antônio Salas, e ele aceitou o sábado, nós fechamos o armazém, daí faliu, porque parou de vender álcool, bebida alcoólica, parou de vender cigarro, aqueles alimentos carnes que nós vendíamos também parou e o pai fechou o armazém. Aí, depois ficamos lá na Reforma por um tempo, até que em 70, eu, no caso, é 78, quando chegou a mensagem aqui em Santo André. Como os irmãos sabem, eu não lembro, eu sei o ano hoje porque eu fiz a conta, viu, negão? Então, no dia 5 de maio, eu não estava presente quando houve uma separação em Santo André, que tomaram a decisão, e no dia 7, 2 dias depois, o irmão foi até a minha casa para falar. Primeiro ele entrou com uma conversinha tal sobre o quarto anjo, que o motivo era esse, e aí ele me excluiu ali no dia 7, né, de maio de 1978. É isso, né, negão? O ano que você nasceu, né? Eu lembro bem o dia, mas o ano eu fico confusa. Mas então a nossa história é essa, né? Não foi muito fácil no começo, mas eu vou dizer para os irmãos. A mensagem veio assim, que para muitos a vinda como ladrão pode não ser tão impactante, mas para mim foi um assunto que mais impactou, que mais fez a gente tomar um novo rumo na vida. Lógico que tivemos aí muitos altos e baixos, mas a mensagem das 10 virgens é o que nos mantém firmados até hoje. Então, problemas surgem, a gente vê hoje a descrença está muito grande, mas a minha experiência é essa. Acho que assim, às vezes as pessoas chegam bem depois e agora quem viu bem, eu não vi bem do comecinho, que começou em 76, né? Eu vi ali em 78, já no final de 77, na verdade, né? Porque em 78 houve a separação e eu me lembro do irmão Sansão, eu me lembro de alguns irmãos vindo ainda fazer algumas pregações, alguns trabalhos, mas logo não teve acordo, aí foram excluídos. Na época, o motivo foi o quarto anjo. E aí é interessante que o pastor da reforma que me excluiu, logo, anos depois, foi para a igreja adventista, se juntou lá, né? Então, é uma experiência que a gente tem, que a gente percebe o Espírito Santo conduzindo a vida das pessoas. Éramos católicos, por meio de um pentecostal é que nós tivemos a primeira Bíblia em casa, e depois pelo movimento de reforma, e hoje nós estamos aqui, né, nesse grupo, já nos minutos finais da história do mundo, cujo objetivo é essa pregação, é a Eclipse Mensagem Angélica, com especialidade na vinda de Jesus aos nossos casos. É isso, irmão, eu reduzi bastante, porque tem muita experiência aí para os irmãos ainda falarem. Obrigada, Matheus. Muito bem, agradeço a irmã Lia por ter trazido seu relato e se ela, ao decorrer dos outros forem falando, ela lembrar também, né, de algo e querer complementar, e a gente vai Um interagindo ponto muito também. importante, que agora quando você falou dos outros, foi a questão da organização, que não foi muito fácil a gente aceitar, né? Teve que ter muito estudo. E eu lembro que a Madalena pode depois relatar que quando os irmãos chegaram aqui em Santo André para falar para nós que iam se organizar, nossa mente já estava tão que não podia se organizar, que eu lembro que nós falamos, então nós vamos ficar neutros, não vamos ficar nem de um lado nem do outro mais.
Até que estudando, a gente pôde compreender a necessidade da organização, tanto para o andamento espiritual como material da Igreja de Deus. Então não foi Muito muito bem. fácil, não. Teve bastante luta, bastante estudo para poder entender tudo. Quem olha o resumo que eu fiz aí da história, parece que foi tudo do rato, tranquilo, né? A A gente, irmã, quando o pessoal fala que não tem um paralelo, eu fico lembrando da quantidade, o Mateus, acho que era muito criança ainda, a quantidade de ônibus que ficava naquela chácara, a quantidade de gente que vinha ali naquele início e depois foi se dispersando, é muito igual. Não tem como não dizer que não teve esse paralelo, porque teve um grande despertamento, só que a maioria saiu fora, né? eu queria pegar o gancho da irmã Lia, apesar de que eu tinha me comprometido comigo mesmo de não falar muito nessa reunião, eu quero ouvir os irmãos. Mas pegando esse gancho que a irmã Lia falou, é claro que tudo isso é proporcional. Veja que quando a gente fala da experiência lá, da primeira aplicação da parábola, eram pessoas que vinham de toda a parte do protestantismo. O protestantismo é muito maior do que todo o adventismo, seja antes, agora, seja em que período que você queira colocar. Então, claro que as coisas vão ser proporcionais. Se alguém quiser falar em termos de números e querer dizer que, não foi tantos milhares, como... não, espera lá. Imagine quantos protestantes que haviam no mundo inteiro, só nos Estados Unidos, então, 95% da população era tudo religiosa protestante. Mas agora, quando a gente está na segunda aplicação da parábola, o que que acontece? É esse despertamento dentro do adventismo. Não é um clamor que vai abarcar para além disso, mas é justamente para o povo conhecedor das mensagens angélicas. Vou passar então para o meu pai fazer a participação dele, então. Então, graças a Deus por essa noite e feliz sábado a todos. Antes de eu mexer lá no fundo do baú, quero ler um texto do livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Somos blasfemados e rogados até o presente tempo. Temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Eu jamais iria pensar que a igreja que nós tanto amávamos e que estavam lá dentro lutando por ela, dando nosso sangue, iria taxar nós como lixo, como escória e como rebeldes. Então foi muito doído para nós. Então, o Mateus citou a palavra pioneiro. Eu não estou sozinho nessa noite, está aí a irmã Madalena, a irmã Lia, o Niquinho e outros que eu não estou vendo na tela, mas que são praticamente daquela época. Nessa época, em 76, surge uma apostila amarela, mas a intenção dessa apostila amarela, falando da parábola das 10 virgens, era para edificar a igreja. Assim como aconteceu com o Guilherme Miller, o intuito dele não era para fazer uma separação, outro grupo, nem os outros que vieram dentro da mensagem do primeiro anjo, dentro das igrejas protestantes, em outras partes do mundo. As consequências vieram depois. E nós jamais esperaríamos que ia chegar nesse ponto de estar sendo excluído da igreja. Veja bem que 80%, vamos dizer, a gente costuma dizer 80%, entre os ministros, obreiros e membros,
aqui principalmente no Brasil, aderiram ao tema da parábola das 10 virgens, o assunto da vinda como ladrão. Aí alguém pergunta, mas por que vinda como ladrão? Porque a igreja que nós pertencemos, mesmo dentro da igreja adventista e outros grupos divergentes, sempre pegou em Mateus 25, 13, para falar que era vinda em glória. E quantas vezes nós falamos sobre isso e pregamos sobre isso? Até que veio um avivamento ao ponto de nós entendermos, está aparecendo o irmão Ronei aí na tela, de entendermos que essa vinda é o caso dos vivos como ladrão numa hora que nós não sabemos. Por isso que fala vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí não era vinda em glória, porque a vinda em glória todo olho verá. Bom, o Mateus fez um resumo, desde lá de trás. Para ele foi fácil, que eu percebi que ele estava olhando no computador. Agora eu tenho que mexer com o computador da minha cuca aqui, ó, da minha memória. Então, lá no fundo do meu baú, eu vou lembrar uma coisa extraordinária que aconteceu quando veio essa mensagem. Quem veio na minha casa a primeira vez, seu irmão José Costa, que hoje está muito enfermo e nos abandonou, foi para a igreja mãe, a igreja adventista, mas ele trouxe a mensagem na minha casa, juntamente com o irmão Jaime, um outro irmão da Bahia, e eles já tinham passado em Conchal, e quando chega na minha casa, eu fui buscar o obreiro, e também ele veio até ali, e ouvimos até tarde da noite. E aí ficou, então, de apresentar o mesmo estudo na segunda hora da igreja de Campinas. E aí o povo ficou tão animado, tão alegre, que teve que repetir a tarde. E foi a tarde inteira até o pôr do sol. E ali eu lembro que estava o irmão Antônio Salas também, que a irmã Lia comentou. Ele aderiu também à mensagem, entendeu o assunto do quarto anjo igual nós entendemos, mas ficou na moita, ficou quieto lá dentro. Mas o que mais me animou, um testemunho vivo, eu não vou citar o nome da pessoa, um rapaz que vinha de São Paulo e ele vinha namorar uma jovem, depois ele casou com ela, e ele vinha de vez em quando em Campinas. E ele estava dando trabalho para a igreja. Estava bem fraco. E aí um dos motivos também que a igreja puxava a orelha dele, que estava muito cabeludo. Eu não sei se ele gostava dos Beatles ou não, na época, mas era uma época que todo mundo gostava de ficar com o cabelo mais crescido. O dele estava bem crescido mesmo. E a igreja olhava ele e não olhava com bons olhos. O pai da moça devia estar bem assustado e a moça estava no embalo. Não queria perder o noivo. Bom, aí o que aconteceu? Chegou um sábado, eu chego na igreja já em cima da hora e olho lá na frente, estava um jovem sentado do lado da moça. Eu falei, ela abandonou o rapaz finalmente e está com outro. Aí, de repente, ele levanta para cantar e cantou Castelo Forte. Era o mesmo, cabelo cortado. Aí ele deu testemunho da mensagem da parábola das 10 virgens, do clamor da meia-noite, que aquilo tinha mudado a vida dele. Bom, eu não vou ficar contando a minha história, que na apostila eu já enchi de assunto ali, contando da minha vida,
Mas posso dizer que essa mensagem, quando o irmão Zé Costa chegou com esse assunto, mudou a minha vida, porque meus planos eram outros. Assim como é possível que alguns ainda estão nesse embalo das coisas desse mundo e querer avançar e ganhar e enriquecer e ser grandes pessoas. Então, eu fazia frete e achava que eu ia montar uma transportadora, e aí, de repente, foi como um castelo de areia que desmoronou, e eu dou louvor por isso. Eu lembro que eu fazia carreto para uma empresa, e a empresa fazia assim comigo: nós damos o carreto para você, mas você vai assinar recibos para nós, como se tivesse feito em grande quantidade. Isso aí ajudava eles a bater o imposto de renda. Eu falei para eles, eu não posso fazer isso, que vai me apertar na minha declaração do imposto de renda. Aí eles disseram, não, nós recolhemos para você os 19%, você não vai pagar, mas você vai assinar, vamos dizer que eu fazia 2.000 de carreto, uma hipótese, e ele queria recibo de 20.000. Estou falando do dinheiro de hoje, 30.000. Mas quando veio essa mensagem, eu falei para ele, olha, lamentavelmente, eu já era casado, e no aperto danado, pagando aluguel, caminhonete precisando de pneu, tudo, era difícil. E aí, então, falei para eles, olha, eu não vou assinar mais esse recibo para vocês. Eu vou só assinar o que eu fiz de carreta. Aí eu perdi, resumindo a história, perdi um dos melhores empresas que eu tinha, que me salvava a situação. E aí eu fui engolindo aquilo ali. Mas eu louvo a Deus por isso. Então, se a gente puxar a história, a primeira apostila amarela, depois veio outra amarela com um quadradinho preto em volta da letra, depois veio a de Percalux, aí até chegar a nossa atual. Então a gente foi crescendo, mas uma coisa importante que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, que muitos falam de clamor, clamor, ouvem falar e até hoje não entendem nem o que é isso, nem vinda como ladrão. Mas na nossa época, dentro da igreja e depois fora da igreja já excluído, nós não entendíamos tudo da parábola. Então, por que eu estou dizendo isso? O irmão Francisco Gomes, de Guanambi, ele estava perto de Rio Preto, e Piguá, ele veio da Bahia, vendeu tudo que ele tinha lá também, em favor dessas mensagens, mas depois ele deu uma baqueada, a família apertando, apressando ele, e ele então foi embora, mas veio depois buscar o resto da mudança. E dentro da casa do Niquim, ele estava almoçando, eu cheguei ali, ele falou, irmão Orlando, ainda tem mais alguma coisa para acontecer na parábola. Eu falei, lamentavelmente, irmão Francisco, o irmão está enganado. Agora as 10 virgens vão até o decreto, juntas, até lá. Estou contando uma coisa que às vezes outros não vão contar. E aí, então, ele falou aquilo e ficou na minha cabeça, batendo. Mas sabe o que era que ia acontecer? Mateus não quis entrar nesses detalhes. Em 1982, alguns elementos no nosso meio faz por atos políticos, sabotagem no nosso meio e arrasta um tanto da igreja em vários lugares. Espírito Santo, Belo Horizonte, Curitiba, e aí vai. E aí, então, o que nós vamos entender? Um texto que está na apostila, que a gente não conhecia, não tinha colocado, que ia acontecer uma experiência semelhante. Mas que experiência semelhante?
quando fosse dado o último chamado à parábola. O que era a experiência semelhante? Uma descrença, uma divisão, uma separação. Tudo isso dentro do quê? Da demora de raiar amanhã. Mas nós entendimos a demora de raiar amanhã? Não. Quando nós acordamos para entender o assunto da demora antes de raiar amanhã, que o clamor da meia-noite ficou estendido, sabe o que nós fizemos? Eu fui procurar o irmão Francisco e falei para ele. Falei, irmão Francisco, olha o que o irmão falou aquela vez. E aí, então, é esse o tema agora, demora antes de raiar amanhã. Mas, lamentavelmente, ele já estava já bem assim, decaído no ânimo, na fé, e cheio de problema na cabeça. E já faleceu esses tempos atrás. Então, teria muita história para contar, mas pastores na época com a apostila debaixo do braço, membros animados, várias pessoas que hoje não estão mais conosco, mas eram a favor, tinindo do nosso lado, do lado dessa mensagem, não do nosso lado, como o próprio Dole, que é o irmão do Antônio Costa, caiu aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Tá ouvindo, tá normal. Está ouvindo? Aí tinha Joraí, tinha Sansão, e Davi Paz Silva, e tantos outros, Antônio Xavier, pastores também. Um dos que mais lutaram contra foi o Alfonso Bálbaca e um pastor do Rio de Janeiro, se não me engano, o nome dele era não era Zé Silva, era Zé Nunes. E também o dirigente da editora, Samuel Monteiro. Não gostava de nós, nem da mensagem, nem de nada. Falava que nós era rebelde já desde aquela época. Então, eu não vou delongar, que iria muito longe. Alguma coisa mais que os irmãos quiserem saber de detalhes, está ali na apostila, mas só estamos aqui hoje também como obreiros, porque o irmão Antônio falou para nós: vocês não vão voltar mais para o trabalho de vocês. Eu conto isso na apostila. Eu vou fazer de tudo para segurar vocês no trabalho, vocês vão continuar. E aí a dificuldade, claro, financeira foi muito grande, mas valeu a pena. E então o motivo de nós estarmos aqui hoje e outros é porque ele segurou, como diz o povo aí fora, segurou a onda, né? Ele teve todo esse esforço. Mas outros que haviam prometido que ia ajudar e tal, não vou ficar citando o nome, recuaram também. E o gasto era enorme. Muitos obreiros, pouco trabalho. Pouco trabalho dessas pessoas era mais assim, mais um auê, mais um alvoroço, e assim por diante. Mas nós que ficamos dentro da demora de amanhã, não podemos desfalecer. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tivemos até agora aí o testemunho da irmã Lia, irmão Orlando, e espero que essas experiências, as dificuldades, as alegrias que passaram, também tudo isso venha a ser agregado à nossa experiência como movimento, como igreja, que nós nos sintamos parte disso tudo, né? É a nossa história sendo contada. Viu, irmão Mateus? Nós estudamos umas lições anteriores como foi o movimento no começo, como eles ficavam estudando dia e noite. Acho que todos os irmãos aí que eram do tempo lembram que nós fazíamos vigílias, estudávamos o dia todo, né? Ia até altas horas da noite, estudando o assunto da parábola. Então, foi muito bom, viu?
Claro que a gente esperava que ia ser rápido, eu mesmo não achei que ia demorar tanto assim, né? Quando eu entendi, eu achei que ia ser rápido a volta de Jesus, né? O nosso caso. E já se passaram aí 48 anos, no meu caso. Então, é tudo que vai se falando, a gente vai lembrando da história que aconteceu conosco e da história que aconteceu lá em 44. Muito bem. Eu queria passar então a palavra para o irmão Antônio Costa, falar para nós também um pouco da sua experiência. Boa noite, meus irmãos, um feliz sábado. Então, um pouquinho da minha experiência, vamos dizer, filho de Antônio Costa, né? Neto de Antônio Costa. E na época que se começou o estudo sobre essa questão, nós vindo todos, aí a irmã Lia falou, né? Nós praticamente todos vindo da Igreja Católica na época. Passamos um pouquinho pela Igreja Adventista, e da Igreja Adventista, logo, a Igreja da Reforma nos ganhou para o conhecimento dela, né? Porque tinha a reforma de saúde e algumas outras coisas que não tinha na Igreja Adventista. E então, nós estando ali, foi se desenvolvendo, meu pai foi tornando conhecido da igreja e, por fim, ele acabou fazendo parte de algumas reuniões mais das pessoas ali, mais, vamos dizer, que estava na frente da obra. E quando ele começou a fazer parte dessas reuniões, o intuito dele foi sempre muito bom. Nós tínhamos uma propriedade, talvez aí na época, era 200 e poucos alqueires, tinha mais de 1.000 vacas de cria. E quando nós chegamos ao conhecimento, a igreja não impedia nada disso, mas quando chegamos ao conhecimento da questão da reforma de saúde, ali meu pai já decidiu já vender todo o gado que tinha e partir para outra coisa, né? Então ele vendeu todo o gado que tinha e acabou depois vendendo também propriedades. Ele empatou muita, vamos dizer, muito dinheiro na igreja por amor, então, à verdade que nós tínhamos conhecido. E sabe de todos, né? Aquele hospital lá em Curitiba, ele comprou a terra e deu a terra, deu de presente para a igreja, né? Para fazer ali aquele hospital. Era uma área muito grande e acabaram vendendo pedaços dela. E na época, o pensamento, então, é que Cristo voltaria logo, né? Pelo conhecimento, então, do assunto da parábola das 10 virgens. E ele comprou, na época, acho que uma meia dúzia de Kombi ou mais, colocou essas Kombi, pessoas trabalhando e com, vamos dizer, 8, 10 pessoas dentro, entregando folheto, vendendo revista, na época da própria igreja, né? Então, se tinha alguém que amava a igreja, seria, vamos dizer, nós, meu pai, família. Mas quando se chegou à compreensão, então, da parábola das 10 virgens, porque todas as denominações quase que conhecíamos não tinha conhecimento sobre o assunto. Quando ia falar sobre o assunto, se perdia logo falando, fazia algumas perguntas, a pessoa já não sabia mais o que falar. Uma reunião em Curitiba, o presidente da União Brasileira disse que ia fazer um estudo da parábola das 10 virgens. Quando fizeram algumas perguntas, ele já falou: se tem alguém que sabe mais alguma coisa, pode subir no púlpito aqui, eu vou admitir que eu não sei, não compreendo o assunto. Então, aí foi se aprofundando essa questão do assunto da parábola, né? E chegamos à conclusão, então, de que tinha duas vindas. E foi feita até uma apostila com as 5 vindas de Cristo. Isso era, dentro da reforma, foi
meio assim de chacota até entre o povo, né? Esse negócio de 5 vindas. E aí, entre as vindas ali, né? Tava essa de Apocalipse 3:3 falando que ele viria como ladrão se não, nós não vigiássemos. E sempre eu conto a experiência que eu conheci ali o Mateus, aquele acontecimento daria que diz ali que estarão dois num campo, um será tomado e outro deixado, duas moendo num moinho, um tomado e outro deixado, dois numa cama, um tomado e outro deixado. E embora tivesse tudo isso no grande conflito, a gente não tinha uma claridade do assunto para explicar para a pessoa. Sempre eu digo assim, né? Via pessoas com adesivo dizendo que o automóvel ia ficar sem o motorista, porque ele cria nessa esse arrebatamento parcial, e a gente sabia que não era assim, só que eu não tinha condição de explicar na época. Quando nós compreendemos o assunto, então, de Apocalipse 3:3, então chegamos à conclusão de que tem uma vinda também que ela vem aos nossos casos no santuário celestial. Então, qual descobri isso, foi para nós o clamor da meia-noite. Isso fez, então, um trabalho, né? Orlando já explicou desse irmão lá que apareceu com o cabelinho cortado sem ninguém falar nada para ele, e sem dizer que na época, né, tinha outras coisas, outros acontecimentos também que o povo tomou decisões assim rápidas, assim, pensando que de fato o nome poderia ser tomado e eles ficassem fora, né? E nesse tempo desses conhecimentos todos, um pouquinho antes, eu via, passava perto assim, via meu pai, via o pessoal estudando e me dava assim, sabe, um tipo de um arrepio. Eu passava e passava direto, porque eu via os textos assim, os textos eram muito convincentes. Eu falava, nossa, deixa que, vamos dizer, ficava até com medo, né? E foi indo, e aí chegamos à conclusão, compreendemos o assunto da parábola, né? E acabamos aprofundando nisso daí. E este assunto, então, dentro da igreja, aí foi um problema, porque a denominação a qual nós fazíamos parte não tinha decisão nenhuma sobre o assunto. E ficava aquela coisa que ninguém sabia o que crer no assunto. Uma hora se falava, não, as 10 virgens, elas estão 5 na igreja adventista e 5 na igreja da reforma. Outra hora dizia que as 10 estavam na igreja adventista, que a reforma era os santos na luz que ia despertar as virgens, e ninguém tinha nenhuma profundidade sobre o assunto. E aí, então, quando começamos a estudar, chegamos à conclusão de que a igreja de Deus era as 10 virgens. E aí tentamos colocar isso, então, na igreja da reforma, que a igreja da reforma era a igreja do momento com mais luz, e dizendo, então, que a igreja da reforma, ela era, vamos dizer, representante da parábola das 10 virgens. Mas eles não quiseram aceitar isso dessa maneira, né? Acharam que não tinha nenhum valor essa parábola, não chegaram a uma compreensão, acredito eu, assim, tão profunda como nós, né? E aí depois, atrás desta verdade, então vem vindo outras verdades, outros conhecimentos, e até que quando chegou o assunto, então, do quarto anjo, que segundo eles era a coluna dorsal, a principal, vamos dizer, mestra da igreja, era a questão do quarto anjo. E aí, então, quando vimos a questão do quarto anjo que estava derruída, a gente levou a eles também, mas não quiseram aceitar. E tudo isso veio vindo durante um tempo, né? Até que chegou por volta aí de 78, foi que eles começaram a cortar o pessoal, né? Uns por telefone, outros aonde eles encontrassem falava alguma coisa, outros foram excluídos sem saber que estava excluído.
E aí foi todo tipo de acontecimento que teve daí em diante, né? E nós, sendo excluídos, então acabamos formando, quer dizer, por causa dele, eles que fizeram isso, daí acabou então se formando este movimento na base agora da crença, né? Uma das principais que nos chama a atenção a cada dia do assunto do santuário da vinda como ladrão, ou seja, do clamor da meia-noite, então, para despertar o seu povo. E isso, então, veio acontecendo depois, quando já no movimento aqui, então, né? Perdi meu pai, depois perdi minha mãe, depois foi o irmão Oswaldo também, na época. As pessoas que eram, vamos dizer, que estavam mais na frente desse trabalho. E eu, então, andei até um pouco nesse trabalho, vamos dizer, tive com Sansão em Brasília, tive com Sansão em vários lugares, visitando um lugar e outro, pregando o assunto da parábola, mas tinha essas pessoas que eram suporte, né? Depois eu perdi esse suporte e tivemos que, então, enfrentar agora, vamos dizer, agora tem que saber, agora não tinha ninguém para dizer, não, meu pai vai resolver alguma coisa mesmo. Então, nós tivemos que chegar, então, e depois foi que eu tive, vamos dizer assim, mais profundo conhecimento do assunto, né? E aí, então, quando se formou o movimento, logo então, fomos batizados e, graças a Deus, faço parte desse movimento desde o início até hoje. E acredito que Deus vai me dar força para fazer parte até que tenha os últimos dias da minha vida. Era isso, irmãos. Amém. Agradecemos ao testemunho do irmão Antônio. E eu queria dar continuidade, então, aqui, dando oportunidade. Temos vários irmãos e irmãs aqui presentes que participaram do início desse movimento. Eu queria passar agora a palavra para a irmã Madalena. Boa noite a todos os irmãos. Na verdade, a experiência pessoal de cada um, que eu escutei aí o irmão Orlando falou várias coisas que eu tomei parte, também os relatos do irmão Antônio, né? A gente estava tudo presente nesses momentos. Eu me lembro que o irmão Ney era um garotinho nessa época. O Mateus acho que nem tinha nascido ainda, não me lembro bem o ano que o Mateus nasceu, mas bem no início o Mateus não estava presente. Eu lembro sim da Bianca, né? A Bianca já era uma menininha nessa época. Mas eu quero contar, aquilo que a minha irmã falou, a Lia, é um fato. A Lia, no dia que a Lia foi cortada pelo Moisés Quiroga, ela nem sabia o porquê ela estava sendo cortada. Mas chegamos à fase que o irmão Antônio aqui comentou, de que eles já não sabiam nem o que faziam, iam cortando sem saber de nada. Como na noite da separação em Santo André, a minha irmã estava no hospital para dar à luz, né, para o negão, foi o dia da nossa separação e ela nem sabia disso. E quando ela chegou do hospital, no domingo que o Quiroga teve lá na casa do meu pai, para cortar meu pai, cortar a mim, ele foi na casa dela e cortou também. Desligou ela da igreja sem nem ela saber ainda o que tinha acontecido da noite de sexta para o sábado, né? Era uma noite que nós estávamos fazendo uma vigília e eles chegaram lá, pastor Quiroga, o Jair Rodrigues, o Sansão, eles estavam mais ou menos uns 5 homens, eles chegaram lá e acabaram com a nossa reunião e fez nós nos retirarmos da igreja. E aí no domingo ele veio e fez o desligamento nosso da igreja. E a Lia nem sabia da história na época. Mas eu quero falar aqui o momento que a mensagem impactou a minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi
o irmão Antônio e o irmão Manuel Costa tiveram em Santo André. Quando eles começaram, eles foram fazer parte do culto da segunda hora, eu era diretora da escola sabatina, e eles chegaram para fazer o culto da segunda hora. Na época, eu tinha meus 4 filhos, eu ia sentar sempre lá no fundo da igreja, né? Porque eram crianças pequenas, perturbava, mas eu não tinha muito interesse também de prestar muita atenção na pregação, porque o irmão Antônio, eu lembro muito dessa experiência e eu lembro muito de Isaías 58, 53, que fala que a mensagem ela não vem com aparência, né? O irmão Antônio e o irmão Manuel, eles não tinham uma aparência assim de grandes pregadores, eram homens simples. E aí parece que a gente lá na Reforma dava muita atenção quando ia um pregador muito, né, cheio de pompa. E eu não liguei muito. Mas o irmão Manuel e o irmão Toninho começaram a pregar dessa manhã de sábado, e eu comecei a perceber na pregação que eles estavam falando de um assunto que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Realmente eles estavam falando daquilo que o irmão Antônio aí comentou, né? O Niquim comentou, sobre as 5 vindas. O primeiro assunto deles foi as 5 vindas. E eu comecei a prestar atenção nessas vindas que estavam, e quando eles chegaram na vinda que falava ao ancião, aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a prestar atenção no assunto que eles estavam falando. E eu comecei a perceber uma diferença na história, nos textos que eles liam. Eles citavam muito o grande conflito, 490, na época um grande conflito antigo, era a página 490, e esse texto me chamou muita atenção. Aquele famoso texto que fala solenes são as cenas finais da história terrestre. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu falava, mas eu já li esse livro inteirinho, como é que eu não lembro dessa parte, né? E eu queria comprovar se ele estava falando realmente da página, se ele... Aí tá, terminou o culto, eles ficaram na porta para se despedir da gente, e quando eu fui me despedir dele, eu falei, irmão, o irmão me dá para mim, me dá uma apostila dessa para mim? E ele falou assim, não, irmã, a irmã vem aqui à tarde, nós vamos dar outro estudo à tarde, e a gente vai distribuir essa apostila, era uma apostilinha azul clara. Eu falei, não, irmão, mas eu queria que o irmão me desse agora para mim, porque eu queria chegar em casa e eu queria ler o que eles estavam falando, e eu queria comparar com o grande conflito, com os textos do Espírito de Profecia. Mas ele insistiu, falou, não, irmã, vem aqui de tarde e a irmã vai receber a apostila. Tá, eu fui para casa, mas eu não consegui almoçar, não consegui... Eu dei só almoço para os filhos e não consegui comer. A minha ansiedade de comparar o texto que ele estava falando com o livro era muito grande. Então, eu, gravado na minha memória a página do livro, eu dei almoço para as crianças e fui no livro, fui ler. E quando eu testifiquei que o que estava escrito no Grande Conflito era as mesmas que ele estava falando no sermão, aquilo me impactou de um jeito tão forte que até hoje eu sinto os efeitos daquele momento que eu vivi ali naqueles dias. Aí eu voltei lá para a casa do meu pai, o Montaninho estava almoçando, ele com o irmão Manuel, lá na cozinha da minha mãe, e eu já cheguei lá e já comecei a tocar no assunto, puxar a história, e ele também, sempre um irmão muito atencioso, muito amoroso, ele já foi falando. Olha, irmão, foi uma experiência assim tão marcante para mim, essa primeira vez que eu escutei esse assunto da vinda como ladrão. Eu acho assim que essa experiência impacta qualquer pessoa que tem desejo de salvação e que está desanimado com a situação que ele estava. Eu estava muito desanimada com aquela rotina da igreja que eu estava vivendo. Eu era diretora da escola sabatina, mas não tinha vida aquela situação, aquela igreja. E aí aquilo para mim
parece que eu nasci de novo. Mas, daquele dia até nós sermos cortados da igreja, ou até a divisão da igreja, foi muito tempo, como a Lia falou, comentou. Nós fazíamos vigília para estudar história e passou muito tempo, acho que chega quase um ano, e até que chegou o dia da nossa separação, que foi esse dia que o Negão nasceu. Bom, eu sei que essa mensagem, do jeito que ela impactou a minha vida, ela tem impactado a vida de muita gente. Pelo menos eu me lembro de uma experiência, só essa mais eu quero contar, porque eu sei que tem outros irmãos também que querem falar. Eu me lembro um dia que eu fui pregar lá no Mato Grosso, na casa da irmã Catarina. Quando eu preguei essa mensagem para Maria Helena, e depois eu fui lá, ela falou, não, você tem que ir lá na minha mãe, pregar esse assunto para ela. E aí eu fui, primeira vez que eu fui no Mato Grosso. Cheguei na casa da irmã Catarina, ela era da igreja adventista, e nós fomos no culto, e foi feito o convite para outros irmãos também ir para lá. E quando nós chegamos à tarde, no horário do estudo, tinha mais ou menos umas meia dúzia de irmãos lá, umas 2 irmãs, e aí eu comecei a fazer o estudo. E eu me lembro até hoje que a irmã Catarina me deixou tão triste que ela foi dormir, foi tirar aquelas horinhas de sono. Só que eu, daí, na hora de eu passar o estudo, eu me sentei bem na janela da irmã Catarina, onde ela estava dormindo. E comecei a discorrer nos textos. E, de repente, a irmã Catarina aparece na porta com os cabelos tudo arrepiado, que ela estava dormindo. Foi muito engraçado esse dia. E aí ela parou, ela me parou e falou assim, irmã, antes da irmã chegar aqui, eu cheguei na minha porta, olhei para o céu e falei e pensei assim, como é que pode? Como é que pode a vinda de Jesus ser assim, como ladrão? Diz lá, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Aí ela citou, porque nesse estudo eu citava isso que o irmão Antônio falou sobre estando 2 no moinho, uma é tomada e outra é deixado, estando 2 numa cama, um é tomado e outro é deixado. Então ela diz que pensava muito nesses versos, porque ela falou assim, como é que pode ser assim uma vinda onde está 2 dormindo, um é tomado e outro é deixado, e outro texto diz que será a vinda de Jesus, será assim como um relâmpago, que é visto do Oriente ao Ocidente. Como é que é esse negócio? Como que vai se entender essa história? Aí ela falou assim, agora eu estou vendo o porquê e o que significa os textos estando 2 numa cama ou 2 no moinho, e a vinda em glória, que será como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Isso também é gozado, né? Isso impactou também a irmã Catarina, ela tomou a decisão, saiu da igreja, logo se batizou no nosso movimento. Desde esse dia, a irmã Catarina vinha, quando eu não ia, ela vinha para cá, para Itapetininga, e assim a gente estava sempre falando, e ela também contava a mesma história, né, do impacto que quando ela compreendeu a vinda como ladrão, que é diferente da vinda em glória. Não é a mesma vinda, e isso tem impactado todas as pessoas, eu acho que compreende isso. Quando Irmã compreende Madalena, isso. a irmã Elete também foi isso que despertou. Ela não está aqui conosco agora, mas foi esse assunto também, ela era adventista, que despertou nela o desejo de estudar. Foi mesmo Então, que e nós até hoje, né? começamos a conversar. Até hoje eu acho que uma pessoa que escuta essa mensagem, ela pode não dar ouvido, ela pode deixar para lá, mas que essa mensagem é uma mensagem que coloca a gente numa posição que a gente precisa
faz diferença na vida, eu não acredito que alguém possa ouvir e continuar sendo a mesma pessoa de antes. Porque, para mim, eu nunca mais fui a mesma pessoa de antes. E outras pessoas também que a gente sabe que quando começou essa mensagem, nunca mais nós voltamos a ser como antes. Foi uma mudança de vida na vida de cada um. Eu acredito que, se a gente fosse contar aqui as experiências, foi muitas. A divisão que houve em 82, para mim, eu sei que para outros irmãos, o irmão Orlando comentou, foi assim uma tristeza muito grande, porque houve assim uma avalanche de abandono, mas o que nos alegrou e nos inspirou e nos deu nova vida foi a mensagem da demora antes do raiar da manhã. Então, Deus está sempre vigiando sobre o seu povo. Ele nunca deixa a gente desanimar, a gente enfraquecer. Ele sempre está mandando um consolo, uma verdade atrás da outra. Primeiro, nós tínhamos que passar pela experiência, né? O grupo foi diminuído, foi purificado, a gente ficou muitos anos assim, parece que meio que parado, mas para Deus as coisas não estão paradas, Deus está sempre levando a mensagem avante, nunca ficou parado, parecia para nós que estava parado, mas o nosso tempo, como não é o mesmo tempo de Deus, Deus tem sempre um momento, e agora, né, esse novo despertamento, essas pessoas que estão conhecendo, estão sendo impactadas também com a mensagem, e outras ainda vão surgir. Não é como lá em 44, a Lia comentou no paralelo, as pessoas acham que não existe um paralelo, mas a gente vê claramente o paralelo do que houve lá no tempo do ajuntamento em 44, e hoje também está acontecendo a mesma coisa. Só que não na mesma proporção, porque a situação, o momento é outro. Eu aprendi todos esses anos a não ficar ansiosa com as coisas, esperar Deus agir, porque a gente já passou tanta experiência, tanta coisa que já aconteceu com a gente, que quando eu vejo alguma coisa, eu fico quieta. Eu espero, porque alguma coisa Deus vai. Eu sei que Deus ainda tem mensagem, verdade para nos revelar. A gente não sabe quando é que elas vão vir, mas que nós estamos assim na reta final, lá em 77, quando eu conheci, quando começamos a ouvir essa mensagem, a gente achava que Jesus não ia demorar nem 5 anos, 3, 4 anos, 5, talvez, o irmão Toninho o Niquinho estava comentando, a gente achava que ia ser muito rápido. E o tempo foi passando, as pessoas foram desanimando, foram abandonando, e a gente começou a perceber que o cerco estava fechando. Mas hoje, eu creio, hoje nós estamos na reta final, não há dúvida disso. Então, é preciso haver uma melhor consagração. Algo vai acontecer. Eu não sei como, mas vai. Que Deus abençoe a todos, irmão. É tanta coisa para a gente falar que às vezes a gente se enrola um pouco, né? Porque a gente está usando só a memória para relembrar de tudo. Mas eu sempre penso muito. Esse momento que eu aceitei, nunca mais eu esqueci. Nunca mais. Todos os dias, quando eu levanto de manhã, primeiro pensamento é sobre isso. Mas que Deus nos abençoe, né? Que Ele nos prepare para essas novas aventuras que nós vamos viver. Eu sei que cada tempo pode acontecer algo diferente, assim como Deus tem sempre mostrado para nós. A gente vê que a mensagem ela é sucessiva, ela não vem tudo de uma vez, porque senão a gente não ia suportar também. Ela vem assim aos poucos, nós que estamos desde o começo, o irmão Orlando, eu, a Lia, o irmão Jaime, que passamos as primeiras experiências, a gente percebe que a mensagem é progressiva. Ela vem de acordo
com a nossa necessidade. A questão dos batismos, eu me lembro, eu fui das primeiras, quando eu me batizei, o irmão Orlando lembra, o primeiro batismo que teve no movimento, eu estava lá. Eu me batizei nesse primeiro batismo, foi quando nós compreendemos que a ordem evangélica não tem nada a ver com a ordem eclesiástica. A ordem evangélica, ide, pregai o evangelho e batizai. Quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar esperando que viesse um pastor de outra igreja para nos batizar, para nos preparar para o reino de Deus. Nós compreendemos isso. Logo, foi uma alegria muito grande. E assim foi sucessivo outros assuntos que nós fomos entendendo. O raiar antes do amanhecer foi o que nos consolou e nos deu força para nós continuar todo esse tempo que nós passamos aí parecendo que estava estagnado, mas eu tinha certeza que não, que Deus estava nos preparando para enviar outras verdades. E eu creio que Deus ainda tem outras verdades cada dia mais poderosa para nos ensinar. Obrigada, Mateus, pela oportunidade. Amém. Agradecemos a irmã Madalena. Meu pai queria complementar algo? Lembrando que o Denilson me passou uma informação muito alvissareira, estamos alegres. Ficou dele pegar a irmã Leisi amanhã cedo em Cosmópolis. Ela vai vir reunir com a gente aqui em Campinas e depois eu e a Irma vamos levá-la de volta. Parece que ela não vai poder ir para São José do Rio Preto, que a filha tem que voltar. Mas ainda nós vamos trabalhar com ela nesse sentido. Não sei se ela está nos ouvindo. Outra coisa que eu queria dizer, que toda vez que se fala de comparação da primeira aplicação com a segunda, lá tinha data marcada. Lá era 22 de outubro. Então, o clamor da meia-noite lá durou 3 meses. É diferente de nós hoje, que não tem data marcada, é uma vinda como ladrão, que nós não sabemos que hora é, e mais a demora que é esticada por misericórdia. Era só isso. Muito bem. A irmã Leisi está aqui, né, nos acompanhando nessa noite. Ficamos muito contentes aí com a notícia. E aqui temos também alguns irmãos mais que eu queria dar oportunidade. Inclusive, está aqui a tia Luísa Aquino. Não, se ela conseguir abrir o microfone e quiser falar algo também, a gente abre a oportunidade para a tia Luísa estar falando algo também. E eu queria, inclusive, ver aqui com a irmã Maria Rosa, o irmão Israel, que estão retornando agora, se eles gostariam também de falar algo daqueles primeiros anos do movimento. Então, aqui, eu gostaria de deixar bem aberto realmente a participação. E eu queria passar aqui, então, para minha mãe, irmã Ilma, para que, se ela quiser falar algumas palavras também da experiência dela, no caso, no início do movimento. Até comentei antes em relação aos demais irmãos, né, que tem toda uma história desde o catolicismo, né? Muitos vieram, falaram sobre isso, né? E já outros chegaram no berço religioso já mais para no adventismo, que é o caso, então, da minha mãe também. Então, passa a palavra. Bom, boa noite a todos os irmãos, né? O que eu tenho que falar é que, assim, eu amava muito a minha igreja, né? O movimento de reforma. Eu nasci lá e falava para os amigos, as amigas, para todo mundo, né? Essa é a igreja de Deus, essa é a última igreja, não tem outra, não existe, né? Então, quando veio essas mensagens, a gente ficou chocado, né? E não foi fácil, né? Principalmente para mim. Nessa época, eu tinha
a Bianca, pequenininha, depois o Tiago, né? Nasceu daí uns tempos. Então, assim, eu com duas crianças, o Orlando trabalhando muito, né? Viajava, eu ficava sozinha. Então, assim, eu não poderia, não acompanhava muito os estudos, né? Eu fui mais pela fé, pelo pouco que eu ouvia, né? E eu lembro que uma vez, antes da separação ainda, o Orlando era obreiro em Jundiaí, e veio os dois pastores, o Quiroga e outro, não estou lembrado o nome, para nos convencer, né, de que o quarto anjo era reforma e tal. E aí foi o dia que eu sentei mesmo, alguém olhou minhas crianças e eu ouvi muita coisa dos dois lados ali, né? Tipo uma polêmica foi, né? E aí a gente foi ouvindo, assim, mas o Orlando que chegava e contava, ó, nós estudamos, nós falamos, ele vinha e passava para mim, assim, já mastigado, né? Mas foi uma experiência dura, mas ao mesmo tempo bonita, né? Muito bonita. Principalmente como a Lia falou, naquela época que lá em Rio Preto vinha ônibus cheios de gente, era muita gente ali. Então, eu lembro assim, passavam noites ali em vigília, né? E às vezes eu não podia acompanhar, ficava até 11 horas no máximo, porque eu tinha criança pequena, né? Mas é isso aí, né? Foi o que eu também lembro muito foi a separação, né? Essa separação com o Manuel Costa, né? Que foi muito difícil também, né? O Orlando ficou doente. Então foi assim, passamos por muitas provas, né? Só Deus mesmo para ter nos sustentado. É isso que eu falo, só Deus mesmo, né? Mas estamos aí, graças a Deus. Quando teve a organização, né, 94, o Mateus estava com 2 aninhos, né, que ele nasceu em 92. Então, assim, foi muito bonito também, né? Foi do lado da minha casa, na chácara do italiano, que teve a reunião, e aí a gente se organizamos, né? E eu lembro que o Mauro, né, o Zota, falou assim: a irmã vai ser tesoureira agora. Nossa, eu falei: eu, irmão? Não, a irmã vai ser a irmã. E me intimou, né? E daí eu fiquei nesse cargo, acho que 8 anos, né? Ele trouxe tudo de Rio Preto, até a escrivaninha, os documentos, tudo, né? Por causa daquela separação que tinha havido lá. Então, é isso que eu tenho para contar, que Deus nos sustentou até aqui, né? Mas passamos por bastante provas e, graças a Deus, estamos aqui. Louvado seja Deus. Amém. Muitas histórias, certamente difícil de esgotar elas, mas esses momentos são muito especiais. E, inclusive, abro mais uma vez a oportunidade a tia Luísa, irmão Israel, Maria Rosa, se quiserem se manifestar, é só abrirem aí o áudio, o microfone, que a gente passa a palavra. E eu estava lembrando de um detalhe que o Niquinho falou, né? Eu já ouvi ele contando algumas vezes. Irmã Maria Rosa, abriu o áudio, gostaria de falar algo? É Israel. Olá, irmão Israel. Fique à vontade, então, para falar. Então, naquela época, a gente andava muito é, com muita amizade com os Lima, né? O Nino aqui. Aí a gente, a gente foi escondido as coisas, o assunto foi escondido de nós. Até nós tínhamos muito preconceito com vocês. A gente
não soube a verdade. A gente não soube a verdade certa. Aí, então o Nino escondeu demais as coisas. E nós ficamos junto com ele ali, reunindo com eles. Foi até que ele começou a se apostatar com o jeito dele lá e nós tivemos que lutar contra a apostasia dele. E foi, então nós ficamos desse jeito. Até nós tinha má impressão de vocês, o que eles passavam para a gente, né? Até nós ficamos sabendo de vocês e eu mesmo não quis ter aquele contato com vocês, por causa daquilo que a gente sabia de vocês. Agora nossa, a gente vê o estudo agora, que beleza, pô, agora. Mas porque foi a apostasia em cima de apostasia, e aí agora, como nós ficamos sozinhos, eu não acreditava que tinha mais alguém que estivesse zelando assim. A gente passou tempo sozinho, eu e a Maria aqui em Curitiba. Tinha outra turma ali, mas a gente não acreditava naquelas coisas. Aí até que agora, como nós ficamos, eu fui para Ibitinga e assisti mais, morei lá em Ibitinga e assisti mais o jeito da coisa, o jeito dinheirista lá do pessoal lá de Assis Chateaubriand. Aí acabei ficando sozinho mais sozinho de novo. Até eu não acreditava. Não sei, agora a revelar certas coisas, eu dizia para Maria, ó, vem essa turma aí. Eu aceitei tudo, mas eu tinha um tanto de preconceito com vocês. Eu bem eu eu até às vezes eu falei coisas para Maria, a Maria aceitou mais a vinda de vocês aí em casa, mas eu sempre dizia, não sei não, não sei não. Mas aí quando vocês vieram, vocês conseguiram passar para a gente o que a gente precisava. Aí quando vocês foram embora, daí nós começamos a nos firmar por causa da posição que eu vi em vocês. Então, essa vinda que vocês fizeram até na nossa casa aqui, nossa, valeu demais. Aí até nós fomos até no Osimar ali, aí vocês conseguiram introduzir. Outra coisa, eu tinha um tal de preconceito, um preconceito até com o irmão Orlando, por causa de coisa que eu ouvia lá. Eu sabia que tinha um outro grupo assim, mas é porque passavam mal na gente. Então agora eu estou feliz de novo porque eu não acreditava mais, eu achava que era só mais um grupo dinheirista que estava, porque o que eu vi ali em Bitinga me deixou muito descrente das coisas. Decepcionado, porque a gente já estava sozinho aqui em Curitiba e eu tinha muito amor lá no irmão Sebastião. Falava no irmão Sebastião, eu tinha aquele amor, né? E daí quando eu fui para lá, eu vi que não era nada daquilo, olha, mas eu me acabei. Aí nós estávamos novamente, eu com a Maria sozinha. Mas agora então eu comecei, agora que nós vamos conhecer, na verdade,
aquele grupo lá atrás que a gente ia lá em São José do Rio Preto, naquele ânimo. E então agora nós reencontramos aquele grupo lá do passado, que agora nós vamos certificar a crença, que jeito é, sendo que nós tivemos lá em São José do Rio Preto algumas vezes e agora nós voltamos àquela crença. Então, nossa, agora nós estamos felizes com o retorno agora, porque a gente nem não pensava que fosse aquela turma. Nós ficamos igual. Vagamos Nós só. ficamos vagando ali, vagando bem distanciado, né? Não acreditando, porque nós estávamos, pelas pessoas que estavam dirigindo aonde nós ficamos. Vagamos Então, como ovelha hoje desgarrada. nós estamos diferentes, porque nós vimos. Você lembra aquela vez que nós tivemos que sair corrido lá de São José, né? Mas é porque aconteceu com o meu irmão, a morte do meu irmão, e nós tivemos que abandonar a conferência e ir embora. Mas então agora nós estamos vendo que é aquele grupo que a gente frequentou naquele tempo, nós estamos juntos. E legal que encontramos novamente, porque né, eu fiquei bem, eu não fiquei apostatado, mas eu fiquei decepcionado de ver que jeito que levaram as coisas por lá. Irmão Israel, seu testemunho é maravilhoso, a gente fica emocionado de ouvir. E é inevitável aqui eu gostaria de ler 2 textos, pegando carona em tudo que o irmão falou, e isso nos dá confiança para prosseguir, para ir adiante. E eu lembro a experiência, então, dos irmãos adventistas lá em 1844, quando sofrem pela segunda vez um grande desapontamento. E o que ocorre? Ocorre que nos anos seguintes eles procuraram resgatar aquelas pessoas que ficaram desanimadas com toda aquela experiência. Então, por isso surge o Tiago White, Ellen White fala nos seus escritos do tempo de dispersão e o tempo do ajuntamento. E mais recentemente, com as experiências que temos tido, temos visto em relação a tudo que tem ocorrido, dos despertamentos, vejo uma repetição dessa história do tempo do ajuntamento. Mas o interessante é que quando nós lemos o texto da Review Herald, de 31 de outubro de 1899, foi citado já pelo meu pai nessa noite, fala-se muitos que haviam saído ao encontro do noivo nas mensagens do primeiro e segundo anjos, recusaram a terceira, a última mensagem probante que deve ser dada ao mundo. Ora, uma experiência semelhante se verificará quando for feito o último chamado. Todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. O que o irmão Israel nos trouxe nessa noite é essa experiência de decepção, desânimo, uma vez após outra. E como fazer, como resolver a situação? Parece que não tem mais saída. E nos anos iniciais da obra adventista não foi diferente o fato de haver vários grupos, divisões. Nós já estudamos, não faz muito tempo, o grupo do mensageiro da era vindoura,
E assim surgiram vários grupos já nos primeiros anos, passado 10 anos, 15 anos. E o texto seguinte que eu gostaria de ler é justamente o que fala sobre o tempo do ajuntamento e o propósito de Deus nesse tempo. Porque é ajuntamento, irmãos, para o povo de Deus, mas para as demais igrejas que estão em fidelidade, é tempo de fragmentação. Vamos ler o texto. Primeiros Escritos 69, a página, diz assim: minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente, e vi que se estavam fragmentando, e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento. Vou dar uma pausa aqui, o texto continua. Mas aqui fala que quem está fragmentando e dividindo esses grupos, irmãos? É o Senhor, aqui diz. Dividi-los, espalhá-los. Esses adventistas nominais. Mas o texto fala, está dividindo agora no tempo do ajuntamento. Como assim? O texto a seguir explica, na sequência. Diz assim: de maneira que as joias preciosas, entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é-lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. O que o irmão Israel nos contou? A barreira do preconceito. Como quebrar? Mas aqui diz que o Senhor, então, em sua providência, em sua misericórdia, pelas joias preciosas que foram enganadas, ele permite que haja essas fragmentações, de maneira que agora, quando vêm os mensageiros, eles veem o seu verdadeiro estado, seus olhos são abertos, estão preparados para ver toda a beleza e a harmonia da verdade. E assim aqui diz, definem sua posição. Então, Deus tem dado essas oportunidades de ouro. E eu ia comentando anteriormente, e creio que seja válido esse comentário, inclusive para aqui os que são mais novatos, que estão nessa classe batismal, se preparando para o batismo. E o Niquinho comentou, ainda jovem, no começo dessas pregações, né, que ele queria o quê? Nem ouvir. Ele sabia como que era sério o assunto. Quantos de nós, será que já não fizemos isso em nossa experiência religiosa? Será que não evitamos de ouvir, estudar, se aprofundar, temendo que isso fizesse o quê? Tivéssemos que renunciar, que os nossos ídolos, nossos pecados acariciados tivessem que ser abandonados? Será que não temos feito muitas vezes assim? Então, realmente, é necessário nos aproximarmos da verdade sem temor, dispostos a renunciar e sacrificar tudo pela verdade como ela é em Jesus Cristo. Tem que ser esse realmente o nosso propósito. Possamos estar entre o povo remanescente de Deus nesses últimos dias. Não sei se mais algum irmão gostaria, que já falou, quiser comentar novamente algo, e ainda eu gostaria de dar a oportunidade para o irmão Ronei nessa noite. E não sei se haveria mais alguém aqui na reunião
que gostaria de falar algo, né? Tem aqui também minha tia Ilza, não sei se ela gostaria de falar algo também. Até ela comentou comigo que o meu avô Jaime já foi dormir, né? Mas também seria um testemunho importante do meu avô. Mas amanhã eu gostaria de comentar o seguinte: amanhã nós teremos um culto de finalização da nossa dezena de oração às 5 da tarde. E também será uma reunião apenas pelo Zoom. E eu proponho, então, aqueles irmãos que quiserem também complementar algo mais nessa reunião de amanhã, também haveria tempo, oportunidade para tal também. Então, fica já esse recado, né? Que estejamos, então, presentes, na medida do possível, às 5 da tarde amanhã, então, para essa reunião de finalização. Irmão Ronê, então, com a palavra. Deus seja louvado e engrandecido diante de tantos testemunhos, né? Que, de maneira resumida, tentaram trazer aqui quase 50 anos de história. Buscar nos anais da história 50 anos atrás de vida é porque realmente ficou marcado na experiência desses irmãos que ora testificaram. É maravilhoso nós observarmos, nós atentarmos. Digo agora para todos os irmãos, para esses recém-conversos, para esses que já estão retornando, né, ao primeiro amor, quero dizer assim, que foram iludidos, até que ficou provado, cumprindo o texto que o irmão Mateus cita agora, do tempo do ajuntamento, lembrando da experiência de Elias, da experiência de Daniel, no reino de Babilônia, e o mais importante, o trato de Deus com o seu povo através dos séculos. É maravilhoso, de nós ficarmos estupefatos, sem palavras, para falarmos desse carinho, desse zelo de Deus para com aqueles que temem ao seu verdadeiro nome. Por ocasião da transgressão no meio do seu povo, foi exilado, então, alguns dos, vamos assim dizer, da linhagem nobre de Israel e se depararam ali no reino de Babilônia. E sabemos toda aquela história em que eles se depararam, o testemunho que deram, e aí Deus agracia ainda com o dom de profecia, a qual essa profecia está ainda tendo seu real cumprimento para os nossos dias. Falar de parábola das 10 virgens, sem nós falarmos das 2.300 tardes e manhãs, é impossível. Falarmos de parábola das 10 virgens, sem falarmos das 70 semanas, também é impossível. Falarmos da parábola das 10 virgens, esquecermos do assinalamento dos 144.000, também seria uma ignorância. Mas qual não foi a surpresa ao nossos irmãos se aprofundarem nesse tema e ver a harmonia que existe, a engrenagem casando adequadamente, engrenagem a engrenagem, fazendo então essa profecia maravilhosa se cumprir em todos os seus detalhes. Muitas vezes não se cumprindo com as mesmas pessoas, mas a profecia se cumprindo com aqueles que, pelas evidências, se predispuseram a um único objetivo. Uma única coisa somente importava a eles: a verdade,
que essa já se manifestou no passado, em grandes bênçãos, como foram para os nossos primeiros pais, como foi para Noé, como foi para Abraão, como foi para José no Egito, como foi no período dos 1260 anos de muito terror para aqueles que verdadeiramente anelavam a verdade. A verdade levava eles à fogueira, a verdade levava eles ao exílio, a verdade levava eles, muitas vezes, a ter uma santa comunhão com Deus, a qual nada mais poderia separá-los desse grande amor. Então, quando nós falamos do tema a parábola das 10 virgens, e muitas vezes já, para alguns, esse tema tem se tornado até certo ponto enfadonho, eu quero deixar meu testemunho, né? E como essa mensagem mexeu na minha vida jovem. Perdi meu pai muito novo, né? 18 anos de idade. Um dia depois do sepultamento do irmão Antônio Costa, eram muito íntimos, tinha uma, vamos assim dizer, um engajamento muito forte, uma identidade muito boa. E, de repente, são ceifados os dois, né? E aí eu fiquei naquela situação. E agora? Como é que eu vou dar testemunho dessas verdades? Muito embora já na tenra idade, período escolar primário, né? Quando tinha já as aulas de religião que eram introduzidas no currículo escolar, sempre fui muito contundente, porque a aula de religião era dada pelas freiras, né? E aí entrava na questão do sábado, fazia aquela... E fui muito companheiro do meu pai, tive esse privilégio dele fazer alguns desabafos, né? Talvez eu não entendendo e nem correspondendo com ele, segundo a expectativa dele, mas quão útil isso foi e tem sido ao longo dessa experiência. Mas eu não teria chegado aqui para dar esse testemunho hoje se eu também não tivesse me interessado em pesquisar a Sagrada Escritura, mais diretamente a parte ligada às profecias, lá de Daniel 2, depois de Daniel 7, e assim vem Daniel 9, e assim vem Daniel 11, né? Toda aquela cadeia profética. Eu quero aqui dar esse testemunho, porque talvez algumas pessoas possam se dizer, nossa, irmão Rony, eu tenho que estudar tudo isso, a minha mente não consegue entender. Mas esse também era o meu pensamento, eu quero trazer para os irmãos aqui. Esse também era o meu pensamento. Hoje eu contando uma experiência para duas clientes, e na época de ginásio, na minha época, o científico, né, que hoje chama-se o ensino médio, a gente usava jaleco. Usava jaleco, além da camiseta que tinha que ser branca, tinha que ser um jaleco branco. E em período de prova, eu não estudava e fazia cola da matéria em folha de papel de desenho, uma folha bem fininha, colava dentro do jaleco. Veja bem que a criatividade já era de longas datas, né? E aí, diante de toda essa minha, vamos assim dizer, facilidade em tirar notas boas segundo esse procedimento, me levou certamente ao vacilo de ser flagrado, então, pela professora diante daquela situação, né? E ela, muito carinhosa, né, pediu que eu assinasse o 0, mas que, como eu tinha outros comportamentos que eram favoráveis, ela ia me dar 1 na prova. E depois me fez uma outra prova,
já para fechar o bimestre, eu tinha tinha que ter a média 6. Se eu tirasse 10, ainda ia dar 5,5, não dava os 6. E aí ela falou assim, olha, eu falei, professor, eu vou tirar 10 nessa prova, antes dela dar a matéria. E aí ela falou, se você tirar 10, eu vou te dar 1 ponto, você vai ficar com a média 6, você passa. Mas tem que ser 10 no português, na interpretação. Aí ela deu todos aqueles condicionamentos, né? E eu relatando hoje que essas clientes são professoras já aposentadas, então eu falei assim, Bel, ela passou uma matéria de biologia, 67 páginas, uma preguiça intelectual de ler sem tamanho. Essa é a grande questão, nós temos preguiça intelectual, nós não formamos hábitos da leitura. Não era diferente comigo. Mas eu peguei aquela matéria, engoli. Eu sabia de trás para frente, de todas as maneiras, 67 páginas, afixou na minha memória, fui para a prova. Que coisa fácil fazer aquela prova. Gente, como é que uma pessoa erra uma pergunta dessa? Eu perguntava para mim mesmo, né? Enfim, tirei 10, a professora falou que eu era sem vergonha, que eu era inteligente, mas que precisava dedicar, enfim, passei. Mas ali foi um divisor de águas, eu quero aqui dar esse testemunho. Foi um divisor de águas porque me levou à necessidade da leitura, da interpretação. E quando meu pai falta, eu peguei a nossa apostila, ela era vermelho bordô, de Percalux, a anterior a essa que temos hoje. Eu fiz, eu acho que umas 600 perguntas dentro daquela apostila. Fazia aí 20 dias, mais ou menos, que meu pai havia falecido, e já tinha, aí, irmão Israel, agora vai por mão essa, né? Vão estar escutando. Então, Elias Lima estava na cidade para aproveitar, então, aquela nota de falecimento e tentar agora fazer o quê? Abocanhar o restante que estava para morrer, né? Como dizia a profecia, né? E aí eu peguei, e eu peguei numa quinta-feira à noite, e na sexta-feira o estudo era no sábado à noite. E aí me debrucei, fiz o questionário. Cada texto que os irmãos imaginar que tinha na apostila, tudo eu fiz. Tinha texto que eu fazia 6, 7 perguntas para que eu conseguisse entender o que o texto, que mensagem ela queria transmitir. E assim a gente conseguiu entender a mensagem que a parábola das 10 virgens quer trazer para cada um de nós. Ela quer trazer exatamente, ela está dizendo como Deus tem guiado o seu povo através do tempo. E esta parábola não é senão uma daquelas profecias do passado que guiou o povo de Deus para o nascimento do Messias. Esta parábola guiaria exatamente para a experiência da Igreja de Deus dos últimos dias. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu começava a fazer todos esses questionários para mim mesmo, eu tinha que responder de maneira conforme estava plausível no texto. E quando eu entendi o assunto da parábola, eu estava apto agora para defender essa particularidade. Eu não vejo outra explicação senão Deus guiando aquele questionário, Deus guiando as respostas, de maneira que nós pudéssemos, então, entender, que eu pudesse entender corretamente, para que pudesse dar também as razões da minha fé. Cada um de nós, cada um dos irmãos, terão que dar esse testemunho pessoal para alguém que vier a lhe perguntar. Por qual razão você é adventista do sétimo dia, ou dos naturistas, ou quando éramos do movimento de reforma, ali tivemos uma experiência. Anteriormente, éramos da Igreja Adventista. Meu pai estudou para padre, faz uma avaliação, era um seminarista estudando para padre, de repente virar adventista. Um absurdo para minha avó ficou escandalizada. E daí a pouco minha avó estava batizando o movimento de reforma também, junto com meu pai. Então é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa quando nós procuramos seguir uma única coisa, a verdade. E conhecereis a verdade, e esta vos libertará.
De fato, é assim na prática. Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus, que Cristo houvera dito por ocasião daquele sermão do monte, quando ele diz que aqueles que querem ver piamente em Cristo Jesus padeceriam perseguição. Mas diz que nós teríamos paz. E aí Jesus mesmo fala, mas não penseis que eu vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. E vai ser filho contra o pai, pai contra filho, e nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão da sua própria casa, né? Então, são essas coisas que nós precisamos colocar no seu devido lugar. Sei que já é tarde, que nós já avançamos na experiência, mas eu não posso encurtar o caminho agora. Eu estou mais ou menos no Jerusalém, segundo aquela experiência do menino, né? Então, irmãos, a parábola das 10 virgens, não tem os irmãos esse receio de pesquisar. Esqueça 80 páginas da apostila hoje. Esqueça isso daí. Quantas páginas há? Assim como nós precisamos estudar a palavra de Deus, sem olhar quantos livros tem para que seja pesquisado, para que seja lido. O ano bíblico muitas vezes, ele torna-nos enfadonho, né? Que eu preciso ler 3 ou 4 capítulos todo dia. Mas quando nós mudamos a dinâmica e vamos fazer um estudo da parábola das 10 virgens, desde a primeira página, o que está querendo trazer, a segunda página, o que ela está transmitindo exatamente, que é o propósito de Satanás, aí nós vamos observar que a mensagem da parábola está vinculada à mensagem do terceiro anjo, e aí nós vamos descobrindo que a mensagem do primeiro anjo, que a parábola, está vinculada à mensagem do primeiro anjo, pois proclamar a vinda de Cristo estava se anunciando a vinda do esposo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que abecedário da parábola está nos trazendo. Então, mexendo do começo. Não quero os irmãos entender o clamor da meia-noite, o irmão não entendeu ainda a saída das virgens que ela representa na nossa experiência, ou que representou lá na experiência daqueles irmãos. Por que torna tão necessária a parte histórica? Porque, na verdade, os detalhes ela vai ser trazido para o campo presente. E aí nós tivemos a graça, a oportunidade, hoje nós temos de ter esse assunto esmiuçado. Hoje o assunto da parábola, principalmente dessa apostila, que foi lançada agora mais ultimamente, e antes do lançamento dela, quando nós estivemos reunidos ali em Campinas, no Corpo de Obreiros, eu não posso esquecer que o Orlando citou naquela reunião. Olha, eu vejo essa apostila produzindo muitos frutos. Muitos frutos. E qual não foi a surpresa? Qual não foi a surpresa? Em conexão com isso, ver as mídias sociais e ouvir do Sansão dar o testemunho do movimento tanto de 76 como do movimento agora de 2019. Quem participou dos grupos viu ele dar desse despertamento que nós, os naturistas, que eles denominam mais por costas, que para nós é uma honra ser assim, xingado para eles, para nós não há xingamento nenhum, é a nossa identidade. Ele dizia, então, que 2019, quando eles achavam que tudo estava como? Acabado. De repente, vem esse grupo despertando, pessoas tomando decisão ali, outra colar, tiveram que tomar novamente esse assunto, levar ao púlpito, levar nas mídias sociais. Olha, estão falando até de parábolas. Até de parábolas. Cuidado, irmãos. Negócio de parábolas. Como que se de parábolas a qual feita pelo nosso Senhor não tivesse a sua devida importância. A gente tem testemunhado isso, tem visto quanto Deus tem preservado o seu povo, e eu quero certificar para os irmãos que não desanime, mas pesquise individualmente.
Não tenham vergonha de nos perguntar as dúvidas que vierem a surgir, porque vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos. E é isso, esses questionamentos, eu de antemão cito essa experiência, eu fazia para mim mesmo, e pegava o texto que respondia meus questionamentos. E assim a gente desenvolveu essa técnica, essa facilidade de abordar de um tema tão maravilhoso. Que os irmãos que estão no grupo se preparando para o batismo, né? Tenham essa desenvoltura de perguntar. Fico muito contente pelo testemunho da Madalena, do Niquinho, do Orlando e o do irmão Israel. Esse fato que o irmão citou do seu irmão. Eu não esqueci, minha mãe não esqueceu, quando o irmão estava já se aproximando da gente, eu contei a ela, ela falou, eu lembro lá, eles tiveram que sair urgente para aquela fatalidade que houver acontecido. Irmão Israel, irmã Maria Rosa, irmã Sueli, irmã Leisi e outros irmãos mais que eu talvez não cito o nome. É um privilégio nosso. Irmã Leisi, lá do Espírito Santo, conheci lá naquela ocasião, quando ali se fazia presente, e a irmã Sueli, mais ou menos em 2017, 18, no grupo, em particular, tive um contato casual com ela e avançamos a algum ponto, mas por várias situações acabou não sendo tão relevante, mas que veio então a calhar em amadurecimento, em pesquisa, em saneamento de dúvidas. E hoje aqui a irmã Sueli também dando seu testemunho, também usando a influência dela para chegar até a irmã Maria Rosa, a irmã Iracilda, o irmão Israel, todos esses irmãos que foram afetados de alguma forma pelo assunto da parábola das 10 virgens. Só que não da sua maneira correta. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. E eu quero dizer também, irmãos, que quando nós aprendemos o hino do inário de maneira errada, quando vem a maneira correta, parece uma nota dissonante aos nossos ouvidos. Quando a gente vai cantar, a gente tem a predisposição de cantar errado novamente. Então, como os irmãos entenderam e foram vamos assim dizer, foi impresso uma maneira errada, para dissuadir de uma forma completa, leva um pouco mais de tempo. Mas os irmãos, se já ainda não descobriram, hão de descobrir, que são detalhes somente. É um detalhe que é colocado na parábola, dizendo que o clamor não é tempo de preparo. Não é tempo de preparo. E é dita assim a pergunta, irmão Israel. Se houvesse tempo de preparo, as virgens loucas haveriam de ter se preparado. Mas quem usa essa pergunta, ele esquece que as virgens loucas, elas não existiam somente no clamor, mas ela existe desde o verso 1, quando o nosso Senhor fala a respeito de uma parábola, a qual era composta de duas classes de virgens. Então, se nós pegarmos nessa linha de raciocínio, nós vamos observar que a parábola ela é de duas classes e que chama de 10 virgens. E vem os predicados de cada uma delas. Porém, quando chega no período do clamor da meia-noite, a qual anuncia a aproximação do noivo, e elas estavam dormindo, acorda com essa mensagem, despertam e se preparam. Aí nós vamos descobrir, irmão Israel, irmã Maria Rosa, irmã Iracilda, Leisi, e a irmã e outros irmãos que tiveram essa oportunidade de receber essa maneira errônea, né? Observar, nós vamos descobrir que ninguém ainda é virgem louca ou virgem prudente. Esse é o ponto maravilhoso da parábola das 10 virgens. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Hoje nós somos chamados de virgens. Prudentes ou loucas, só definirá esse ponto, irmãos, quando nosso Senhor passar os nossos nomes
nas balanças do santuário celestial. Agora, a prudente sempre fez o que na sua vasilha, além da sua lâmpada? Tem um azeite, e representa esse azeite o quê? O Espírito Santo, o colocar a verdade teórica entronizada na vida prática. Essa é a prudente, que por ocasião do passar dos casos, não afeta a vida dele, porque essa é a prudência de vida que ela tem, ao passo que serão chamadas virgens loucas aqueles que tiveram a mesma oportunidade que ele, mas que não se permitiram cair na rocha, que não se permitiram que a justificação pela fé atuasse no íntimo da sua alma e que se cumprisse exatamente a obra que o Consolador for enviado para fazer, guiar-nos em todas as coisas. É essa carência de uma experiência pessoal e uma satisfação com uma experiência casual com Jesus que fará a diferença quando Cristo passar os nossos nomes. Então, esse é um ponto, nós vamos conversar mais pessoalmente, podemos abranger mais na parte histórica, eu estou aqui relatando algo mais diretamente ligado à parábola, né? Mas vou ter outra oportunidade de contar outra experiência, que os bancos da igreja foi colocado em frente à nossa casa por conta da parábola. Tem muitas experiências maravilhosas que nós podemos abordar em outra ocasião. Obrigado, irmão Mateus, pela oportunidade, pela paciência dos irmãos em me ouvir nesse relato um tanto extenso. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agradecemos a todos que participaram dessa reunião nessa noite. Antes de irmos em oração, para concluirmos, gostaria de ler aqui um texto especial da Palavra de Deus. Nós temos, então, no Obreiros Evangélicos, na página 431, um texto, e eu gostaria de ler um segundo texto do Primeiros Escritos, 124. Esses dois textos resumem bem também o cenário atual em que vivemos. O primeiro tem sido uma alegação muito utilizada pelos oponentes da verdade. Então, o primeiro texto, Obreiros Evangélicos, 431. Olha só, nós devemos estar preparados em relação a esse tipo de argumentação. À medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse povo não tem igreja e não tendes lugar de culto. Sois um grupinho pobre e ignorante. Em breve os pastores irão embora, e o interesse há de desaparecer. Então há vez de abandonar essas novas ideias que tendes recebido. Que essa não seja a nossa experiência, a de ceder a essa pressão dessas palavras falsas de membros e pastores de outras igrejas. O segundo texto, Primeiros Escritos 124, declara assim para nós: os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um deles um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece nem entenderão. Coisas que para eles são seladas, o Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar,
Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erro. Então, eu finalizo aqui minhas palavras. Espero que esses textos sejam bem claros sobre a realidade nossa, atual, dentro do Adventismo, e possamos, então, tomar uma decisão firme ao lado, então, do povo remanescente. Gostaria de convidar o irmão Denilson para a oração final. Pai Santo de misericórdia, que estás nos céus, graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de passarmos essas horas juntos acerca dos testemunhos relatados aqui pelos irmãos pioneiros, que isso possa ser de exemplo para nós, para a nossa vida espiritual, e para que nós possamos seguir os mesmos propósitos de firmeza de fé para o avanço da tua causa. Pedimos a bênção para esta noite, também para o sábado, que logo mais na parte da manhã estaremos reunidos em todos os locais. O Senhor possa derramar uma bênção sobre cada um. Abençoa também aqueles que pedem nossas orações por conta das dificuldades, das enfermidades. Seja conosco nessa noite, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.